Olá pessoal, bem-vindos. Eu vou mostrar aqui como funciona os nossos módulos para armário. Nós temos desenvolvido até agora 4 módulos para se construir armários. Nós temos de uma porta, porta com canto, 2 portas e a caixa múltipla, que é o nosso armário base para portas de correr. Essas caixas, elas foram todas desenhadas em geometria. A geometria ela é totalmente separada e permite uma configuração variada. As configurações elas aparecem da seguinte forma. Nessa janela de opções de componentes, que ela pode ser acessada através do ícone, que é opções de componente, o botão direito sobre a nossa peça, ela permite também que abra aqui componentes dinâmicos e componentes opções. Então, quando selecionado, a janela apresenta as opções que são editáveis. No caso, a gente pode editar o material do corpo, que agora está como decorado veio. A gente pode voltar ela para o branco. Cada seleção que eu fizer aqui, eu clico em aplicar, automaticamente já é totalmente transformado o material. Foi feito configurações para a gente definir a espessura do encosto, a espessura do material. Todas as caixas que estão com o ícone de seleção têm opções múltiplas dentro dessa caixinha, dentro da janela. As opções que ficam em branco, como está aqui, a gente digita à medida que se queira. E as opções que estão em cinza são itens apenas para observação. Então, esta caixa aqui, ela permite, por exemplo, que a porta seja aberta. Puxador on-off, desculpa, aqui. Abrir a porta. Então, clicando em abrir a porta, a gente tem uma vista interna do nosso módulo. Este módulo aqui, ele vem programado com uma quantidade de até 6 prateleiras, de 1 a 6 prateleiras, ou ele pode ficar completamente vazio. A opção que fizer, clicando em aplicar, ela se apresenta no desenho logo em seguida. Questão de 1 segundo, ele faz todo o redesenho da peça dentro das opções que a gente fizer. Essa opção de porta aberta permite que, quando está vazio, por exemplo, eu faça a inserção aqui de outros componentes, por exemplo, gaveta, sapateira, ou mesmo um gancho para vassoureiro, ou qualquer outro componente que eu queira inserir dentro desse armário. As medidas dele automaticamente se ajustam quando são digitadas. Então, por exemplo, se eu trocar os 2.500 milímetros, os 250 centímetros, para 2.300 milímetros, ou seja, 2,30 m, 230 centímetros, e a largura eu vou trocar para 400, por exemplo, e a profundidade eu vou querer só com 30 agora. Feito essa sequência de configurações, quando eu clicar em aplicar, vocês vão ver que toda a peça, inclusive a porta, se ajusta dentro da medida que eu acabei de passar. Este armário, ele tem configurações também que dizem respeito à seguinte situação. Eu vou novamente colocar algumas prateleiras. Eu vou fechar a porta, para que vocês possam ver agora que, além do modelo de porta com o puxador gola, que está previamente aqui selecionado, eu tenho opções de porta com o puxador barra, com o puxador alça, que também pode virar uma porta lisa, e a porta de alumínio, e também a opção sem portas. No caso de eu precisar somente a caixa desse móvel, eu posso selecionar sem porta, ele vai ser uma caixa parametrizada nas medidas que eu defini, a quantidade de prateleiras ou vazio, e elas vão demonstrar para mim a peça, no caso, totalmente aberta. A pré-definição da profundidade das prateleiras, isso tudo se ajusta automaticamente. Se voltar aqui, por exemplo, para 500 milímetros e a profundidade agora passar para 350, o meu móvel ele vai se adaptar automaticamente nessa nova configuração. E mesmo que a porta não esteja aparecendo, ela também vai sofrer a mesma modificação. Agora eu vou fazer a troca por uma porta de alumínio. Inicialmente a porta de alumínio ela vem somente com a opção do puxador gola, mas ela tem opções para se trocar o painel da porta. Eu posso ter um painel em reflecta, eu posso ter um painel em vidro transparente, ou eu posso ter ela num material previamente definido como sendo espelho. Os renderizadores é que vão fazer isso depois. Então, esse nosso armário de uma porta, completamente parametrizado,
Está à disposição já na nossa loja e vocês podem fazer uso para as mais variadas funções. Imagine que esse armário ele pode virar uma porta de lavanderia, um armário de quarto. Ele pode ser usado, por exemplo, vamos criar uma situação aqui bem hipotética. Se eu precisar ele, por exemplo, com 3 prateleiras e eu quero fazê-lo somente com 8 centímetros de profundidade, 80 milímetros, de largura eu quero 1,20 m e de altura eu quero 90 centímetros. Com isso, quando eu clicar aqui em aplicar, eu não tenho mais um armário. Eu tenho a caixa, seguindo toda a parametrização e pronto para ser usado por um banheiro. Eu posso ainda definir que a altura do rodapé, por exemplo, que está aqui situada, vai ficar agora a 1,20 m do chão. E com isso, o que era antes um armário, agora se transformou numa caixa de banheiro, um aéreo de banheiro. Todos os armários sofrem o mesmo processo. Vocês podem fazer a mesma adaptação para ele. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro de muitos módulos que a gente vai estar apresentando em vídeo aula. Curtam o nosso canal, se inscrevam para ficar atualizados a cada novo lançamento. Visitem a nossa loja virtual e até breve.